Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. Brother, não vou gritar, tô sem voz, tô sem barba e a calvície extremamente atacada. Mas ontem no UFC 320 foi feita história, meu brother. Já vamos começar olhando aqui, ó. Alex Pereira. Meu irmão, esse cara simplesmente fez o inacreditável. Se tornou campeão aos 38 anos, depois de já ter sido campeão 2 vezes em 2 categorias diferentes. Vocês acompanharam na live ontem. Simplesmente inacreditável. Tá aqui algum dos recordes que o Alex Pereira faz. Quebrou o recorde de 18 vitórias seguidas do Sean Strickland, quebrou as 23 vitórias seguidas do Adesanya, quebrou as 13 vitórias seguidas do Adesanya, quebrou 4 lutas seguidas do Khalil Rountree, aqui foi do Jiri Prochazka, ganhou 5 seguidas do Khalil Rountree, 4 do Jamal Hill e 14 vitórias seguidas do Ankalaev. O cara é simplesmente um monstro. E mostrou monstro de popularidade, monstro no cage. Peço para vocês deixar o like, deixar o seu comentário aí, mas a gente tem muita coisa para falar do UFC 320. E o UFC 320 é Alex Poatan, não tem jeito. Uma aula que ele deu ontem, não só ontem, mas na semana de luta toda, né? Eu tenho falado aqui que o UFC tem tido um grande trabalho, não tem feito um trabalho bom. Não vou editar, foda-se. O UFC não tem feito um bom trabalho fazendo o quê? Promovendo as lutas. Alex Poatan sozinho carregou essa venda de pay-per-view, carregou o Bad Blood, carregou as redes sociais. Meu brother, simplesmente foi o arco do herói. Ele não fez absolutamente nada de errado. O Kuru já começou, o time do Kuru já atacou ele, o manager dele atacou ele, e o cara simplesmente, meu irmão, fulminou o cara no primeiro round de uma maneira absurda, na minha opinião, se tornando o maior brasileiro do mundo das lutas de todos os tempos. Muita gente vai falar, porra, Moicano, mas e o Anderson Silva, brother? Infelizmente, não é querendo tirar o legado do Anderson Silva, mas não tem pro Anderson Silva. Do jeito que foi, campeão já de 2 categorias, 84, 93, voltar, ele simplesmente bateu no cara que todo mundo falou que ele estava com medo. Vocês lembram dessa narrativa que tinha se criado? Tinha se criado uma narrativa de que o UFC estava protegendo o Alex Poatan do Magomed Ankalaev. Uma narrativa que muita gente estava falando desde o começo. O próprio Ankalaev dizendo que teve que lutar 11 vezes para lutar pelo título. Você sabe por que, Ankalaev, você lutou 11 vezes para lutar o título? Porque o seu estilo de luta é chato, tá? Mas a gente não pode tirar o mérito do Ankalaev. O Ankalaev é um monstro. Um monstro, um cara difícil, um cara perigoso, um cara com poder de nocaute, um cara com wrestling, um cara que fazia os outros adversários temer. Ontem passou mal, nos primeiros 20 segundos de luta ele já se fudeu. Eu vou analisar frame a frame, claro que eu não posso colocar o vídeo todo, mas eu quero te mostrar como o Poatan sabia dessa estratégia e falaram tudo. E eu vou falar por que ele ganhou essa luta. Vocês vão ver que na estratégia vai ficar claro, mas é impressionante como falaram tudo contra o Poatan. Falaram que ele tinha 38 anos, falaram que ele treinava numa academia pequena, falaram que ele estava treinando só com taxista, inclusive foi o Magomed Ankalaev que botou um vídeo dele treinando com os caras. Então, o Alex Poatan continuou treinando com o Glover, deu moral pro Glover, continuou treinando do jeito que ele sempre fez um camp de 6 semanas, todo mundo falou, camp de 6 semanas não funciona. O cara foi lá, fez o camp de 6 semanas. Meu brother, fez uma coisa que é difícil você ver, que bancou o que ele falou. Ele bancou o que ele falou. Ele falou o seguinte, inclusive nesse podcast aqui, se você não assistiu, assista o podcast com Renato Mani Moicano, ele falou, Moicano, eu estava 40% naquela luta, eu só preciso de 10% para mim ganhar essa luta. Só que sabe o que aconteceu? Ontem ele estava, não é mais de 50% não, ele não estava só 10% melhor não, ele estava 100% melhor. Inclusive, foi o que ele falou no corte de peso, melhor corte de peso, melhor camp, melhor semana de luta, melhor estratégia aos 38 anos de idade. Esse cara enche de esperança até calvos e cansados com 36. Se o cara fez isso tudo com 38 anos, será que eu não consigo ganhar mais uma luta, velho? Será que eu não consigo estar lá na Casa Branca? E também quero lutar na Casa Branca, viu, Poatan? A gente vai falar disso no final do vídeo, mas ainda tem muita coisa para falar. Deixa o like, deixa o seu comentário e simplesmente é isso. Renato Mani Moicano, com toda a humildade, com todo o respeito que eu tenho aos meus fãs, eu digo, foi uma noite épica ontem. Para quem não assistiu o clipe, é isso. Meu brother,
Foi uma live totalmente histórica e por causa desse homem aí, Alex Poatan, veio no canal, a gente estava torcendo para ele, fizemos a zica reversa. Tem muita gente que acha que a zica não funciona, tá aí, ó. Tá aí, zica reversa concluída com extremo sucesso. Extremo sucesso. Então, duvidaram do homem, ele foi lá e fez. Outra coisa que eu queria falar para você, no podcast também ele deixou claro dizendo o seguinte: Moicano, nunca tive sonho de ser lutador, nunca não tinha ídolos no esporte, eu só queria entrar no kickbox para deixar de beber. E hoje em dia, para mim, não tem para quem. É o maior campeão que o UFC já teve. Poder de nocaute, nunca escolheu nenhum adversário, luta com todo mundo, vai subir de categoria, já falou que vai lutar no peso pesado. Imagina se ele vence o John Jones, como ele estava querendo na Casa Branca. Vou falar disso ainda, mas imagina se ele vence o Aspinall. Moicano, você acha que é maluquice ele vencer o Aspinall? Eu não acho mais que é maluquice nada. É impossível duvidar desse cara. Meu brother, esse vídeo não estava nem preparado, mas eu quero mostrar o recorde dele aqui antes, ó, para você ver uma parada. Alex Pereira, 13-3. O cara tem 13-3 e tem 10 lutas no UFC, velho. 12 lutas no UFC, 10-2 no UFC. 10 vitórias e 2 derrotas no UFC, sendo que a primeira foi pro Adesanya, que ele tomou um nocaute, agora foi pro Ankalaev, a luta que ele não estava 100%, mas eu quero mostrar outra parada para você. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nesse espaço de tempo aqui, ó. Entrou no UFC, beleza? Com 1, 2, 3, com 3 lutas ele era o campeão. Ele foi o campeão, ele ele perdeu o cinturão, ele subiu de categoria, ganhou o cinturão, 1, 2, 3 defesas de cinturão. Olha quantas defesas de cinturão, olha quantas lutas esse cara fez com o cinturão no prazo de 2 anos, velho. No prazo de 2, 3 anos, entendeu? Que agora é 25, mas olha o ano de 24 dele, lutou 1, 2, 3 vezes num prazo curtíssimo, de abril a outubro, sendo que já tinha ganhado o cinturão em 2023. Brother, é totalmente sem precedente. Não tem precedente nenhum o que esse cara faz, entendeu? Não, sem brincadeira. Beleza, Moicano, tu vai entrar aqui, vai ficar 1 hora mamando o cara. A questão não é essa. A questão é o seguinte: Alex Poatan é um atleta totalmente diferenciado. Nunca teve um campeão tão ativo quanto ele. Nunca teve um campeão que subiu de 2 categorias e ganhou o cinturão. Nunca teve um campeão que perdeu a luta do Ankalaev só para ganhar o cinturão de novo. Então, todos os últimos caras que ele bateu foram campeões. De novo, vou mostrar de novo o recorde dele para você ter uma ideia. Olha a elite que ele pegou no 8-4, né, do Poatan e o Sean Strickland, e olha a elite que ele bateu no 93. Ankalaev, ex-campeão. Khalil Rountree, ex-desafiante. Jiri Proracha, ex-campeão. Jamal Hill, ex-campeão. Jan Blachowicz, ex-campeão. Israel Adesanya, ex-campeão. Sean Strickland, ex-campeão. Velho, na carreira toda dele, do UFC, ele só venceu 2 caras, 3 caras que não eram campeões. Ele só lutou com campeões, velho. No prazo de 6 meses, 8 meses, ele defendeu o cinturão 3 vezes. É absurdo o que o Alex Pereira tá fazendo no UFC, não tem paralelo. Agora, se sou eu, velho e cansado, 38 anos, recuperei o cinturão, aposenta. O cara, em vez de aposentar, ele falou: não, quero lutar na Casa Branca e quero lutar com o John Jones, o melhor peso de todos os tempos, o melhor peso por peso de todos os tempos. E você vai duvidar desse cara? É você que vai duvidar desse cara? Ah, Moicano, esse vídeo de recap você tinha que falar do UFC todo. Meu brother, o UFC foi do caralho, beleza? Olha esse card, o main event aqui, o main card. Moleque, Merab Dvalishvili, muita gente reclamou, entregou pra caralho. Essa luta aqui, Jiri Prochazka e Khalil Rountree, meu brother. Isso aqui é luta do ano. Zalal finalizou o Josh Emmett. Moleque, absurdo. Tá? O prelime foi meio ruim, tá? O prelime foi meio ruim. A gente vai falar disso depois. Mas, Moicano, por que você não tá falando das outras lutas? Por causa desse cara, velho. Um fenômeno, sem paralelo nenhum. Infelizmente, você pode falar o que quiser. Anderson Silva, na minha visão, também era mais plástico de assistir. Anderson Silva, na minha visão, tinha mais habilidade, mas a gente tem que pensar o seguinte: se bota o Alex Pereira e o Anderson Silva para lutar de 84 kg e de 93, nas 2 categorias, quem ganha no auge? Quem ganha no auge? Porra, difícil, velho. Difícil. Esse cara aí tem que lembrar que ele tá na época com mais drug test do esporte também, né? E o Anderson Silva, infelizmente, também não é hate,
mas ele foi flagrado no exame antidoping. Isso aí coloca ele num lugar que é difícil. Beleza? Ele falou que foi uma substância lá do Viagra. Eu não tenho por que duvidar dele. Ele falou lá, só que põe uma marca no legado dele. E esse cara não tem nenhuma marca no legado no UFC. Das 12 lutas do UFC, ele lutou só com 3 que não eram campeões. Ele ganhou da maioria dos campeões. Ganhou de todos os campeões, na verdade. Todos os campeões que ele lutou. Perdeu uma do Adesanya e do Ankalaev, mas voltou e venceu. Então não tem negócio. Beleza. Fora isso, o cara é simplesmente 2 vezes campeão de kickbox, do evento mais disputado, Glory Kickbox. Tá ligado? É impressionante, não tem paralelo, beleza? Vamos ver frame a frame aqui a luta, que eu quero estar mostrando uma parada para vocês, beleza? Estamos aqui. O quadro menor, obviamente, não vou poder estar mostrando, então vai ser no frame a frame, beleza? Então, o que eu quero falar aqui, ó? Foi muito claro a estratégia dele, a técnica dele. Foi muito claro, tá? O Ankalaev começou. Ó, beleza. A luta começou, aqui já estava com 7 segundos, não mostrou. Mas em menos de 7 segundos, menos de 10 segundos da luta, ele andou pra frente já, moleque, como se fosse o desafiante, como ele era. E um lutou para não perder e o outro lutou para ganhar. O Ankalaev andando para trás e o Poatan andando para frente, botando pressão. Simplesmente 4,53, o Coruja estava na grade. Menos de 10 segundos, o Coruja já estava totalmente acuado, velho. Beleza, aí você pode falar, beleza, Moicano. Só que aí o que o Alex fez, ó? Pressão, já jogou um direto ali por cima, ó. Já jogou o direto que ele pegou com 10 segundos. Moleque, o primeiro golpe que o Alex Poatan jogou, ele já jogou para matar, velho, ó. E passou perto. O primeiro golpe que ele pegou, ó, jogou um jab, beleza. Ankalaev já estava desesperado. Olha esses chutes, velho, que ele estava dando para jogar à distância e o jab direto que passou. Beleza. Voltaram pro meio. E agora é o que eu quero te falar. Alex Poatan, ele fez isso sabendo. O que ele fez? Ele começou a botar pressão no Ankalaev, o Ankalaev andou para trás. Deixa eu perguntar um negócio para você. Se você vê um maluco desse careca vindo para cima com um cara de PCC, você vai andar para frente ou para trás? Você vai andar para trás. Só que quando o cara começa a andar para trás, ele está preocupado com o soco. Aonde vem? Vem um chute de panturrilha, que é o matador do Alex Pereira. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse cara estava com a cabeça no lugar, esse cara estava com a técnica no lugar. Perceba o seguinte, ó. Fintou o joelho, beleza? Fintou o joelho. Meteu o primeiro chute, ó. Perceba que no primeiro chute o Coruja já sentiu. No primeiro, ó. E ele jogou na panturrilha, ó. A perna dele lá para trás. Já... tá ligado? Já sentiu. No primeiro chute. O Poatan continua, postura impecável, postura agressiva, continua, ó. E outra coisa, e as esquivas sempre em dia. O braço dele, daquele jeito, com a técnica dele, sem tomar nenhum soco. Não tomou nenhum soco, saída perfeita, voltou, ó, de novo. Olha a perna do cara. De novo. Bicho, o Alex Pereira deu 2 chutes na perna dele. Essa perna dele hoje tá fudidaça. Beleza? Olha lá. Sentiu de novo. Beleza, continuou na base. Agora, misteriosamente, a gente vai ver ele tomando outro chute. Ó, de novo, ó. Pum. Na panturrilha de novo. O que aconteceu? Perceberam? Coruja já tá de base trocada. Com 3 chutes. Simplesmente não tinha passado nenhum minuto de luta. Perceba de novo, o Poatan botou pressão, ele ficou preocupado com o soco, ele começou a andar para trás. Quando você está andando para trás, você não consegue bloquear, chat. Você não consegue bloquear. Ele está preocupado com o soco, velho. Então ele andando para trás, recuando, foi o que ele precisava para mandar o chute. Foram 3 chutes, o cara mudou, ó. O último chute, ó. Pum. Jogou o chute, ele já voltou, trocou de base. Agora, onde é que ele está preocupado? Vamos fazer a matemática? Para quem não sabe... Vamos fazer a matemática? Ele já está bolado com o chute. Onde é que vem? Vem a mão. Entendeu? Pura técnica. 1 minuto de luta já foi mostrado uma técnica absurda. Começou, jogou pressão em cima, ele andou para trás. Ele preocupou com o soco. Chuta. Alex Poatan viu que ele preocupou com o chute e agora é o quê, meu brother? Agora é o quê? Jogou o chute de novo, bloqueou. Alex Poatan colocou ele na grade, ele que é canhoto, tá de destro, ou seja, não está acostumado a defender com essa base, Poatan vendo, moleque, jogou para matar e pegou em cheio. Por quê? Porque ele estava na base
de destro, não estava na base de canhoto. Por que ele não está na base de canhoto? Porque o Poatan já tinha ferrado a perna dele com 3 chutes. 3 chutes tinha ferrado a perna dele. E daí a gente já conhece, ó. Sentiu, entrou de queda desesperado. O Glover Teixeira mandou só um abraço para ele, tá? O grappling que eles estavam treinando lá, o taxista mandou só um abraço pro tweet que ele falou. Essa hora que dava para pôr o tweet dele aqui, né? Tá treinando com quem? Tá aqui com quem que ele estava treinando, ó. Tá aqui com quem que ele estava treinando. E aí, meu brother, outra coisa que tem que ser dita, tá? Começou a bater, beleza, ó. Escolhendo onde ia bater, aí daqui a pouco viu, começou isso aqui, ó. Isso aqui é uma mudança de jogo. Se chama cotovelada de baixo, de cima para baixo. 12/6. Isso aqui mudou o jogo. E eu vou falar um negócio para você. O esporte, para mim, ficou muito melhor com isso aí. Tem que liberar. Tem como. Quem tá falando que isso aqui tá errado, ó. É 2-3. Ankalaev já fechou. Todo mundo já levantou. Mark Zuckerberg. Todo mundo feliz, velho. O Brasil andando para frente, ó. Moleque. E as cotoveladas nem pegando em cheio tava. Pegando meio que na guarda. O Ebidin parou com extrema certeza. Ankalaev nem discutiu. Porque é o seguinte. Tinha mais 4 minutos. E a gente tem que falar algumas coisas aqui agora. A primeira é isso. E a raiva guardada, e o ódio, meu brother, e a vingança. Depois a gente vai falar da vingança, mas esse cara aqui leva pro coração mesmo, Ankalaev. Depois de aguentar muita porra calado, né, como dizem por aí, depois de aguentar muito sapo calado, depois de ouvir muita merda no Twitter, ele vai lá, nocauteia o cara e faz assim, ó. E aí? E agora? Seu empresário não tá aí para te ajudar. E não faz uma vez, não. Faz 1, 2 e 3. Ele tá errado? Ele está errado? Eu acho que não. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele está mais do que certo. Falou, vendeu, beleza, Russo. Só que uma hora, a conta chega. A conta chega e chegou. Tá aí o cara de coruja, olhando desesperado e falando o seguinte, graças a Deus que acabou, beleza? E nisso a gente vai falar, já falamos desse momento aqui, e nisso a gente vai falar aqui dessa parte também, que quando você pensa que não... outra coisa que eu tenho para falar, eu tenho muita coisa para falar disso aqui, e é o seguinte. Moicano, suas entrevistas são muito boas. Moicano, o McGregor domina o microfone. Moicano, porra. Chael Sonnen era o melhor de todos os tempos na entrevista. Alex Poatan, campeão dos meio pesado do UFC, ao nocautear o Magomed Ankalaev, lembrando que era o bicho papão da divisão. O repórter pergunta, Poatan, foi vingança? Aí o Poatan diz, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Simplesmente, o cara me citou um episódio do Chaves depois de se vingar do cara, né? Isso que é o mais engraçado. O Poatan literalmente se vingou do cara e aí ele pega, faz assim e diz, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É uma lenda, sinceramente, é uma lenda. É um cara que revolucionou o MMA brasileiro. Se esse cara tivesse perdido, o MMA brasileiro hoje estava mais pobre, tá ligado? Esse canal aqui estava mais pobre. E 38 anos, tudo isso, 38 anos. 38 anos. Outra coisa que tem que ser dita também, o cara simplesmente tancou 1 minuto de silêncio no UFC, tá ligado? Ele mandou muito bem de novo. Para quem não sabe, ele já falou que quer subir de categoria, ele quer lutar com o John Jones. Tá aqui o 6º round. Não quero o vencedor de Aspinall versus Ciryl Gane. Quero uma super luta na Casa Branca contra o John Jones. Ele já deixou isso claro, beleza? Ele já deixou isso claro. Agora, tira o áudio aqui, né, meu brother? Ele já deixou isso claro. Mas antes, vamos voltar aqui, né? Então, antes dele falar sobre essa luta com o John Jones na Casa Branca, ele pediu 1 minuto de silêncio, ele falou que tinha uma coisa preparada. Ali no octógono seria a melhor hora para falar, meu brother, John Jones, Alex Poatan, main event na Casa Branca. Pode ficar maior do que isso, velho? O UFC tem como fazer uma luta maior do que essa? Não existe hoje uma luta maior do que essa. Agora, vai ser difícil botar o John Jones para lutar com o Alex Pereira. Esse que é o grande problema. É ele aceitar uma luta, ficar esperando até 4 de julho e não dá para confiar no John Jones. Não dá. Ele fez isso com o Aspinall. Ele quase acabou com a carreira do Aspinall. Ele fez o Aspinall esperar 2 anos para lutar o cinturão só para dizer que não ia lutar com o cara. Será que vale a pena o Alex Poatan esperar para lutar com o John Jones na Casa Branca? É isso que ele quer.
Um cara de 38 anos esperar para ficar com 39, 40 anos, 39 para esperar para não saber se o John Jones vai lutar, independentemente de qualquer coisa, eu acho que tem que ser o Alex Poatan na Casa Branca. É isso que eu estou te falando. Maior evento, maior visibilidade, não tem como. Só que o que eu acho? Eu acho que podem marcar a luta com o John Jones, pode convencer o John Jones, porque, por outro lado, o John Jones vai querer também, porque ele vai pensar, porra, é melhor lutar com o Alex Pereira do que lutar com o Aspinall. Mas ele pode estar muito enganado. Eu não duvido mais. Eu não duvido mais. Brother, aqui você tem um true believer. Eu acho que ele vence o John Jones, mas a gente não vai fazer isso. A gente não vai jogar essa zica já, vamos esperar. Mas a minha proposta aqui é outra, entendeu? Marca ele e o John Jones na Casa Branca, mas fica ligado, se o John Jones sair, é o campeão do peso pesado, velho. É o campeão do peso pesado. Ele, meu brother, eu te garanto que ele vence o Ciryl Gane, eu te garanto que ele vence o Ciryl Gane, e eu também digo que ele tem uma chance muito grande de vencer o Tom Aspinall. O Tom Aspinall é bom? É. O melhor peso pesado que a gente está tendo aí, o cara mais rápido, um cara com velocidade, um cara com chão, ele não ganha do Chama. Não ganha do Chama. Não ganha. O cara tá com a aura, 38 anos fazendo o que ele tá fazendo, e a imagem que fica é essa aí, ó. Passou o campo inteiro, cara de coruja, passou o campo inteiro espalhando desinformação, passou o campo inteiro falando merda, passou o campo inteiro dizendo que ia matar ele, passou o campo inteiro dizendo que não tinha um wrestling. Com 1 minuto tava tombado e o homem tava como? Fazendo a dancinha, meu brother. Essa é a imagem que fica, ó lá. Os filhos dele lá atrás, Glover Teixeira, treinadores dele aqui, toda a equipe dele, sacou? Essa é a imagem que fica, velho. O Brasil feliz de novo, Alex Poatan. Poucos momentos na história a gente teve isso aí no negócio esportivo. Eu vou te falar, foda-se. Compara esse cara aí a Ayrton Senna. Entendeu? Esse cara, pra mim, compara o Ayrton Senna da luta. Ayrton Senna da luta, velho. Ayrton Senna da luta, tá ligado? Tem que ser dito, velho. Tem que ser dito. Sei que vocês não gostam desse tipo de comparação, mas ele já passou qualquer um da luta, na minha opinião, de marketing. Beleza, tudo bem. A época do Anderson Silva não tinha TikTok, vocês não estavam com o cérebro fritado, mas é o que é. A popularidade dele é absurdamente maior do que qualquer um desses caras. Entendeu? É Alex Poatan e você deixa o like. Agora, beleza, o vídeo foi praticamente para falar do Alex Pereira e do Magomed Ankalaev, mas a gente vai ter que falar das outras lutas também, beleza? Merab Dvalishvili. Deixa eu mudar aqui, YouTube, beleza. Ou aqui, beleza. Merab Dvalishvili deu uma aula ontem no Cory Sanhagen. Dominação completa, aniquilação completa. Destruiu o Cory Sanhagen, sodomizou o Cory Sanhagen, jogou ele igual uma boneca de pano durante 5 rounds, mostrando que não tem ninguém nessa categoria para parar ele. Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Merab Dvalishvili é totalmente um human freak. Não tem ninguém, não tem Khabib. Ah, Moicano, mas o Khabib é invicto. Brother, faz um favor para mim, eu não vou nem me dar o trabalho, velho. Eu não vou nem me dar o trabalho de abrir o recorde do Khabib e comparar com o Merab Dvalishvili. Faça você. Veja quem o Khabib lutou e quem esse filho da puta aqui lutou. Só isso. Já falei isso mais de milhões de vezes nesse canal. Olha aqui o nível da competição dele. Todos. Ele tá lutando com todos. Já limpou a categoria e tá lutando com todos. Quem tem, ele luta. O Manu Magomedov chama ele todos os contender, beleza? O Khabib aposentou extremamente cedo e nunca teve o que o Merab Dvalishvili tá vindo, que é evolução. Evolução. Cory Sanhagen, um dos melhores strikers da divisão. Merab Dvalishvili quase nocauteou ele no segundo round. Quase. Editor quer falar alguma coisa aqui? Pode falar, editor. E ainda tem que lembrar, beleza? Khabib nasceu e viveu a vida dele inteira para ser lutador. Merab Dvalishvili tava perdendo luta enquanto ele era pedreiro, filho. Os caras trabalhavam. O cara tinha serviço, tá ligado? Ele tinha serviço, isso é um excelente ponto. Lembrando que é o seguinte, ele também treinou a vida inteira, né? Ele foi campeão de sambo, foi campeão de judô desde pequeno. Claro. Só que ele não é um cara que teve as... Não vou chamar de facilidades, mas o Khabib, ele teve um negócio muito forte, que a família dele, o pai dele é treinador. O Daguestão tem uma vantagem, que eu já falei aqui, não se constrói campeões com hospitais nem com escolas. E se tem uma coisa que não tem no Daguestão é hospitais e escolas. Já falei para você. Nas montanhas lá, depois veja um documentário, tem documentário sobre o Daguestão, luta, que é o Sandá, né, que é o boxe chinês,
e o wrestling e judô estão no currículo, ou seja, eles pegam os alunos lá, nego faz obrigatoriamente. Então, não só isso, como também o pai do Khabib dedicou a vida a isso, não é o caso do Merab. Então é muito mais difícil para o Merab, como você falou, editor, com toda razão. Enquanto o Merab Dvalishvili estava trabalhando, o Khabib já tinha toda a estrutura. Esse cara simplesmente é intancável, velho. É intancável, é um absoluto. E posso te falar na real também, moleque, a história de superação é muito melhor, né, velho? O cara perder e voltar, olha o cartel dele, velho, é muito melhor. Sim. Entendeu? Não tirando nada do Cody Sanrega, mas vai ter que voltar pro OnlyFans, vai ter que voltar a mostrar as bolas dele por dinheiro, porque não tem condição de ninguém vencer o Merab Dvalishvili. Alguma coisa para pontuar nesse Common Event aqui, editor? Só pra dizer, né? O primo do Khabib, que também teve uma vida semelhante à do Khabib aí, foi de ralo, meu brother. Foi de ralo, Se você quer fazer uma exatamente. comparação entre o Merab e o Khabib, você não consegue. Tem aí o Mar pra provar o que foi que aconteceu, filho. Perfeitamente. Essa outra luta aqui eu vou ter que falar para vocês, cara. Vou ter que falar um negócio para vocês. Não prometeram nada, entregaram absolutamente tudo. Tudo. Jiri Precheka e Khalil Rountree é a razão por qual eu assisto MMA. É a razão por qual eu sou um fã de MMA. É por isso que eu sou um fã. Eu poderia ser só um lutador, estar lutando e não ser um fã, não assistir, não fazer um canal no YouTube, não passar 7 horas assistindo live, mas vocês viram o MMA na mais sua pura essência. A maluquice do Jiri Precheka, o Khalil Rountree com a técnica, meu brother, um Muay Thai, um mestre do Muay Thai. Um mestre do Muay Thai. 15 anos de Muay Thai. Técnica perfeita. O cruzado de direita, que ele é canhoto, toda hora. O direto, toda hora. O chute. Moleque, uma luta extremamente técnica. Os primeiros 2 rounds, o Khalil Rountree estava passando o carro. Passando o carro. E numa luta que já estava entregando no primeiro e segundo round. O Jiri Precheka estava perdendo, mas estava entregando. Lutaço, luta da noite, luta do mês, velho. Tá ligado? Quem sabe até a luta do ano. Vai concorrer à luta do ano com toda certeza. Moleque, simplesmente no terceiro round, Jiri Precheka encarna o samurai e simplesmente foda-se, velho. Quer bater? Bate que eu vou pra cima. Moleque, ele destruiu o cara. E a imagem que fica é do Khalil Rountree destruído no chão. Entendeu? Começou ali com os golpes baixos, começou a bater na barriga, começou a soltar a ponteira, daqui a pouco a mão começou a entrar e... Porra, indescritível. Uma luta que é isso, MMA. Não é a parada mais técnica? Beleza, velho. Às vezes acontece do cara ser muito mais técnico, como foi o caso do Khalil Rountree. Melhor, simplesmente melhor em pé. E o Jiri Precheka venceu como? Na briga, velho. Khalil Rountree estava vencendo a luta. Jiri Proracha venceu a briga. E venceu a briga no terceiro round de uma maneira espetacular. Nocaute aos 3 minutos do terceiro round. Nocautaço. MMA é isso, totalmente imprevisível. Youssef Zalal contra Josh Emmett. Josh Emmett, um veterano, e Youssef Zalal, um up and come, um prospecto subindo aí de nível no UFC. Finalizou o cara. Quanto tempo você não vê uma chave de braço? Pô, obrigado. Eu nem pedi café e já veio o café. Meu irmão, deixa o like aí, tô destruído, velho. Tô destruído, não dormi nada. 7 horas de live, estamos aqui fazendo por amor ao canal Renato Mani Moicano. Por amor a esse canal Renato Mani Moicano. Se você quiser entrar lá no Moicano TV, entre lá, meu brother, conteúdo sempre exclusivo. E é isso. Outra coisa que tem que ser falada aqui, não vou falar muito do card preliminar, que foi muito ruim, né? O card preliminar realmente foi um card ruim. Lembrando, acertamos muitas lutas, ó. Acertamos Verônica Hard, acertamos Bachará, Iana Santos, Punheta Soriano, acertamos Shabazian, porque o Muniz foi na outra, mas no negócio a gente falou Shabazian no vídeo. Pode cobrar. Perdemos Pat Mix, Daniel Santos não falamos, Alteba Gautier, perdemos essa, ganhamos. Mestre das apostas desbloqueado, tá? Agora, card preliminar, muito mais ou menos, estava chato, pensei que ia ser uma merda, e aí simplesmente começou. Começou aqui, beleza? Deixa eu falar um negócio pra você, Pat Mix tem que ser deserdado. Se esse cara tem pai, eu peço que o pai dele deserde ele. Pat Mix, se você tem família, eu peço que a sua família te jogue na rua. Pat Mix, se você tem avó, eu peço que você não pensa mais benção a sua avó. Se você tem dinheiro, eu peço que você tire o dinheiro da conta agora mesmo, velho. Se você tem um par de luvas, eu quero que você queime esse par de luvas. Você chegou falando tudo e não entregou nada. Nada.
Editor, se você puder buscar um vídeo aí enquanto eu falo aqui, uma foto aqui no Twitter, que é o Pat Mix com uma story dizendo que quebraria o Peter Yan. Você sabe onde é que você quebraria o Peter Yan, velho? Meu amigo. Você sabe onde é que você ganharia do Peter Yan? Procura aí, editor, que eu não vou fazer edição nesse vídeo, não. Você sabe onde você ganharia do Peter Yan? Bicho, nem se fizesse 5 clones de você na mesma noite, nem se o Verdun tivesse no seu corner, seu filho da mãe. Nem com o Verdun no seu corner, nem com o filho do Popó no seu corner, nem com o André Dida no seu corner. Tá no Staff Text aí? Tá. Caramba. Eu não vou nem perder tempo traduzindo, ouvindo o que ele está falando aqui, mas ele está dizendo o seguinte: eu sou o melhor peso galo do planeta. Eu nocauteei o Maga, que deve ser um cara do PFL, como eu faria com o Peter Yan. E eu também nocautearia o Sean O'Malley, entendeu? É isso. Esse cara aqui, beleza? Vou até cancelar para não ver, mas esse cara aqui chegou, vendeu tudo e não entregou nada. Pat Mix não entregou nada. Para mim, isso é culpa do 6º round, velho. O 6º round amaldiçoou a carreira desse cara, porque é o seguinte, perdeu de um moleque muito bom, Jakub Wiklak, beleza? Mostrou um show muito bom, mostrou um wrestling muito bom, tem níveis de grappling, é um polonês fortíssimo, time do Matheus Ganrotti, que vai lutar com o Charles Oliveira. Inclusive, o vídeo do Charles Oliveira tá feito. Não me responsabilizo por nada que acontecer a Zica Reversa ainda não. Fiz esse vídeo semana passada, que a gente está correndo aqui no canal, então não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá na Zica ou no Zica Reversa com o Charles Oliveira. Não tenho nada a ver. Antes de vocês vierem me cobrar, venha nesse vídeo aqui e saiba isso, beleza? Cafezinho. É muito café, moleque. Tomei muito café, muito energético. Como é que dorme? É isso. Esse polonês é muito bom, vai fazer barulho na divisão, beleza? Daniel Santos também tem que ser falado, tá ligado? Um guerreiro. Agora, ele tem que bater peso, tá ligado? É uma vergonha. Eu não vou aliviar porque ele é brasileiro, não, velho. Tá ligado? Esse cara tem um talento absurdo. Daniel Santos tem um talento absurdo. Eu falei que seria a luta da noite e o editor lembra bem, porque eu disse o seguinte: o Corano é bom de distância, o Corano é bom de strike e o Daniel Santos vem pra porrada. O moleque é guerreiro, o moleque é coração. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Foi um lutaço. Foi um lutaço, nocaute no 2º round. Foi um lutaço. Agora não bateu peso e não bateu peso por muito, tá? A categoria era 66, ele ficou muito peso acima. Ficou muitas libras acima, cara. Entendeu? Ficou muitos quilos acima. Quase 4 quilos acima. É muito peso, tá ligado? E ele é baixo para essa categoria, né? 1,70 m é baixo, não. É uma categoria normal. É um cara muito bom. Precisa corrigir. Deu pra ver que ele tava um pouco no sobrepeso, tá ligado? Tava gordinho. Tinha lugar pra tirar ali, dava pra secar. Eu não tô falando na semana da luta, não, mas ele vai ter que cuidar da dieta. Esse moleque é um prospecto. O nocaute que ele conseguiu aplicar nesse cara ontem foi absurdo, velho. Nocautaço, velho. Andou pra frente num time gigantesco. Se tem um cara que representa esse negócio da shootbox que todo mundo fica falando de andar pra frente num time gigantesco, é esse cara aí. Daniel Willicat andou pra frente num time absurdamente gigantesco e nocauteou o cara absurdamente também. O UFC 320 prometeu tudo e entregou muito mais ainda, beleza, velho? Entregou demais, 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 demais. E lembrando, quero mostrar aqui pra vocês, só pra acabar, aqui, moicano.tv, entre lá as camisetas. Se você chegou até aqui, deixa o like, muito obrigado. Muito obrigado também, batemos 200 mil nesse canal. E é isso, meu brother. Tamo junto, muito obrigado, valeu. Renato Mani Moicano, fui!